Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 20º episódio de A Direita em Todas as Direções. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Gabinete 8 da CLDF o deputado federal Paulo Fernando, um grande cara que faz um trabalho excelente em defesa da vida. Advogado, trabalhou com o Dr. Enéas Carneiro, um sujeito espetacular. Tem um livro escrito sobre o Dr. Enéas Carneiro, sujeito espetacular. Eu começo, deputado Paulo, te dando as boas-vindas e indo direto ao assunto mais importante desta semana. 25/2/2024, Avenida Paulista, manifestação pró-Bolsonaro. Como é que o senhor enxergou isso que aconteceu ontem? Muito bem, uma alegria estar aqui. Primeiro, o dia que eu enxerguei com um olho só, porque eu fiz uma cirurgia recente de catarata de miopia, razão pela qual não pude comparecer lá na Avenida Paulista. Mas me senti bem representado, não só por você, mas outros colegas parlamentares, e aquela multidão de pessoas que estavam lá. O que me causou mais espanto foi a repercussão na imprensa, principalmente nas redes sociais, ontem e hoje, que simplesmente elas diminuíram a quantidade de pessoas. Ousaram dizer que tinha 30 mil, outros diziam que tinha 100 mil. E, obviamente, tinha milhares de pessoas, né? Se nós pedíssemos às companhias telefônicas fazer o monitoramento da quantidade de pessoas que estavam usando o celular, só aí já teríamos um número significativo, apesar de que muitas pessoas também não levaram o celular. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo falou que havia 750 mil pessoas na Avenida Paulista ontem. Acredito que esse seja um número bastante próximo daquilo que se viu lá, porque nós perdíamos de vista a multidão tanto para um lado... Mas contando com as ruas adjacentes ou só a Avenida Paulista? Não, contando com as ruas adjacentes, 750 mil presentes. Agora, deputado, Bolsonaro chamou o pessoal para a rua, o pessoal foi para a rua num ato pró-Bolsonaro e encheu a Avenida Paulista. O que isso significa politicamente? Eu acho, primeiro, não só um libelo em defesa da liberdade, de amor à pátria, mas também um brado, que eu diria, não aguentamos mais. As pessoas têm uma, digamos assim, uma santa raiva, né? E querendo demonstrar isso e verificando que não estão sozinhos. Quando você olha ao lado, que tem o seu vizinho, tem um professor, tem um conhecido, tem um parente, você vê aquele universo de pessoas, isso dá um ânimo que não estamos sós. Isso é um alento para que a gente possa continuar lutando. Tá, o senhor falou de raiva santa e falou que as pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais o quê? Então, nós estamos vivendo momentos muito difíceis no cenário político, principalmente no cenário jurídico, em que a democracia está sendo colocada em xeque, em que direitos individuais estão a todo momento sendo aviltados, e eu, né, na condição também de advogado, fico assim muito receoso em relação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, que nós temos visto muitas vezes de jurisdição. Que não estão sendo observados. Então, hoje é com você, amanhã é comigo, daqui a pouco com todos nós que temos uma posição contrária ao atual governo. Vou te fazer uma pergunta, professor e deputado, e eu gostaria que o senhor me respondesse de maneira muito sincera. O senhor faz uma autocensura antes de responder algumas perguntas hoje? Não, eu procuro responder da maneira que eu acho, dentro da minha convicção, na qualidade de professor, na qualidade de advogado e também na condição de deputado. Você, como pessoa pública, você não pode se esquivar a perguntas mesmo que elas sejam tendenciosas ou maliciosas. Mas sente medo de falar, às vezes, de colocar a sua opinião? Porque o que a gente mais... Eu tenho medo de ser mal interpretado, né? Que a gente vive agora, a esquizofrenia das redes sociais, qualquer coisa que você coloca, sempre tem muita inquirição e muita maledicência. Ou seja, ao invés de se praticar benedicência, que é falar bem, as pessoas praticam a maledicência, sempre falando mal. Tá, eu pergunto isso, deputado, porque me parece que há um grito entalado na garganta do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, como é que eu vejo? O pessoal estava acuado, doido para ir se manifestar na rua e sem coragem de ir. O presidente Bolsonaro foi, chamou e as pessoas se dispuseram e foram até a Avenida Paulista. Mas me parece que há um certo receio, tanto por parte de políticos como nós, quanto por parte da população, de tocar em determinados assuntos
e falar de determinadas pessoas. E aí me chamou muito a atenção ontem o discurso do pastor Silas Malafaia. Ele citou alguns fatos que aconteceram ao longo dos últimos 20 anos no Brasil e citou também a consequência judicial daqueles fatos. Eu dou um exemplo só que ele deu lá. Houve aqui em Brasília uma tentativa de invasão por parte do MST ao Supremo Tribunal Federal. 30 policiais militares foram feridos, pelo menos 7 deles feridos gravemente. E mesmo com a tentativa de invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal, aquele grupo não foi considerado um grupo terrorista e não foi interpretado que aquilo era uma tentativa de golpe de Estado. O pastor Silas ontem falou isso. E hoje a gente, nos veículos de comunicação, tem acesso a informações no sentido de que a Polícia Federal vai investigar palavra por palavra do que o pastor Silas disse em cima do carro de som para verificar se houve ou não cometimento de crime. Crime de opinião, ele narrou fatos, mas seria um crime de opinião porque ele fez um juízo de valor em relação ao MST e o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Você acha que as pessoas hoje têm medo de falar? Eu acho que sim. Você veja, em relação ao MST, nós tivemos lá a CPI das invasões, né? E lá foi descoberto que o MST nem CNPJ tem, ela não existe nem como pessoa jurídica. Utiliza de outros artifícios jurídicos para receber, inclusive, verbas do convênio. E fazendo assim um dever de casa, eu fui assessor parlamentar por mais de 30 anos, depois deputado, 2 momentos, não sei se o pastor Silas falou. Primeiro foi quando do impeachment da Dilma, em que ela foi cassada e os seus direitos políticos foram mantidos, sendo que a Constituição não fala isso. E o segundo momento, apesar dos exageros do deputado Daniel Silveira, foi quando a Câmara dos Deputados, e muitos dos deputados que estão hoje, naquela época, votaram favoravelmente à manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Então, quando nós, Parlamento, a Câmara, o Senado, não faz o seu dever de casa, isso acaba enfraquecendo não só o Parlamento, mas a própria democracia. Perfeito. Em relação, agora é um assunto completamente diferente, em relação à defesa da vida, nós vamos lançar aqui, o senhor está convidado, no dia 5 de março, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a sua concepção. Queria que o senhor falasse um pouco como o senhor enxerga essa defesa da vida, o senhor que é um grande defensor da vida desde a concepção, e como você vê o movimento cristão no Brasil, qual a importância do movimento cristão no Brasil na defesa dessa pauta perante os poderes constituídos? Essa é uma pauta muito cara a nós, há mais de 30 anos que eu faço parte do movimento católico pró-vida, que defende a vida desde a concepção até a morte natural, mas não é um discurso de político e pelo fato de ser católico, é uma defesa na prática. Nós temos um trabalho chamado Operação Resgate, em que as meninas, geralmente adolescentes, grávidas, abandonadas, sozinhas, nos ligam pensando que nós vamos ajudar a fazer o aborto. E, obviamente, ao contrário, a gente ampara, conforta e as convence a não fazer o aborto. Um trabalho que não tem nada a ver com política, é um trabalho como cristão, um trabalho missionário. Agora... Como que é o nome do... Operação Resgate. Operação Resgate. Depois você está lá convidado para lá nos visitar na Samambaia. E temos isso não apenas em Brasília, mas em diversos pontos do Brasil. E lá, na Câmara dos Deputados... Posso te interromper? Pode. Antes de ir lá na Câmara dos Deputados. Então, a jovem adolescente está grávida, foi abandonada. Ela liga para vocês... A gente tem um trabalho de marketing, que eu não posso contar, em que elas ligam num número pensando que esse número será utilizado para a compra de substâncias abortivas ou para praticar o aborto. Só que esse número cai na nossa instituição. Então nós temos toda uma equipe preparada, especializada, para escutar por que ela está querendo fazer isso. E aí me perdoe a franqueza, você sabe que 90% das mulheres, das meninas que eu tenho atendido, são evangélicos. Por que me salta os olhos isso? Porque tem uma coisa errada nas igrejas. Porque os pastores e os pais não sabem acolher a filha adolescente que está grávida. E, obviamente, lá não se faz proselitismo religioso, lá não se faz pregação para conversão. Lá a gente quer amparar a criança, salvar a vida dela e amparar a mãe. Então, isso é uma reflexão, eu tenho filhos, eu tenho filha,
E a gente tem um discurso só para a nossa filha. Cuidado se você for namorar. E quem está engravidando a filha dos outros? É o filho do diácono, é o rapaz que toca na banda, é aquela pessoa que está ali na catequese. Não é uma pessoa jogada na rua, não, são as pessoas da igreja. E isso me preocupa muito. Então a gente precisa, cada vez mais, fazer uma conscientização para os homens. Porque é muito fácil para o homem colocar o dedo na cara da mulher. Você é um assassina, você é um abortista. Mas na hora do vamos ver, o homem via de... O homem é tão covarde, quando eu vou atender a menina, eu falo assim, cadê seu namorado? Cadê seu companheiro? Ela fala, me abandonou. Está no carro lá fora me esperando. Até na hora de comprar o remédio, ela vai sozinha. E aí vocês fazem esse trabalho de acolhimento e tal, e a criança nasce normalmente fica com a mãe. Fica com a mãe, nós temos uma creche, né, para que a mãe possa recompor a sua vida, um período de 3 anos, para que ela possa estudar, trabalhar. A gente tem uma casa de abrigo, nós temos creche. Perfeito. Não é? Perfeito. Tudo de maneira voluntária e sem ajuda estatal, ainda bem. E na Câmara Federal? Você ia dizendo, e na Câmara Federal? Não, na Câmara, na condição de assessor durante esses anos, desde a Constituinte, nós trabalhamos em relação a essa pauta. Por muitas vezes, a esquerda quis aprovar a legalização do aborto. O primeiro projeto após a Constituição é de 1991, do ex-deputado Eduardo Jorge e Sandro Stalin, do PT de Minas. E de lá para cá, são inúmeros projetos. Puxa, o sobrenome é Stalin? É, Sandro Stalin, do PT de Minas, e o Eduardo Jorge, que inclusive foi candidato a presidente depois pelo PV. Que coincidência mórbida. Sandro Stalin, meu Por Jesus. quê? Stalin, o da União Soviética. Essa é Stalin, com ING no final. Stalin. Menos mal. Ô, Paulo, crianças, bebês no útero da mãe, o aborto é assassinato? Olha, isso é uma coisa tão óbvia, tão clara e evidente, ou seja, se você não dá direito à defesa a um ser que já tem batimento cardíaco, já tem seus órgãos formados, já tem as suas impressões digitais. Então você veja a questão do estuprador, né, que é uma coisa que causa repulsa a toda a sociedade. E ele vai ter direito à defesa, se não tiver dinheiro para pagar advogado, vai ter um defensor, contraditório, tudo. E a criança não cometeu o crime, não tem direito à defesa, e qual é a pena aplicada a ela? A morte. Não existe pena de morte para o estuprador, que muitas vezes é culpado, e existe a pena de morte para o inocente. Então isso é uma coisa inconcebível. Os direitos humanos, quando nasceram, eles nasceram como aqueles direitos inatos a todo ser humano. A vida, a liberdade, a busca pela felicidade, depois a propriedade privada, como a busca pela felicidade, né? Tomando lugar da busca pela felicidade. Esses direitos humanos, essa tríade, eles são oponíveis contra o Estado. Quer dizer, o Estado não pode atacar a nossa vida, não pode tirar a nossa liberdade, nem a nossa propriedade privada. O tempo passou e, por intermédio da ONU, os direitos humanos passaram a ser direitos a serem reivindicados do Estado. Educação, saúde, etc. Como é que você enxerga o papel do Estado na nossa sociedade? Então, nós temos um Estado muito intervencionista e principalmente ferindo as liberdades da pessoa. Eu, nas minhas aulas de direito, eu pergunto para meus alunos assim, qual é o único direito que você pode usufruir sem a vida? Eles ficam assim meio atônicos, meio perplexos, e eu falo, o direito de ser enterrado e não ter o seu corpo violado. Agora veja como é que é a nossa legislação. Imaginemos que o nosso amigo Álvaro aqui queira queira vender um pedaço do fígado dele. Deve ser um fígado bom, pressuponho, né? Não é permitido. Você não pode vender uma parte do seu corpo. Então me causa espanto, me causa espécie quando eu vejo essas feministas falar, né, que aquilo faz parte do corpo dela. Você não pode amputar, né, um dedo, você vai ficar com 9 dedos. Então como é que você quer, no Sistema Único de Saúde, pago pelos impostos contribuintes, os enfermeiros, anestesistas, médicos, insumos, serem pagos pelos contribuintes para matar um ser indefeso? Se eles não podem ser pagos para retirar um órgão que vai ser vendido, Exato. Tanto menos retirar um ser indefeso Exato. E condená-lo à morte. Não faz o menor sentido permitir que isso seja. E nós que somos tementes, a gente lembra lá, Mateus 2,16, que fala do rei Herodes.
E eu sempre medito sobre essa passagem. Imagine o primeiro soldado de Herodes matando a primeira criança. Essa primeira criança foi a primeira pessoa que morreu em nome de Jesus. Então o que nós temos hoje são os novos Herodes. Os novos Herodes na Câmara e no Senado, os novos Herodes do Poder Judiciário, os novos Herodes do Ministério Público que autorizam a prática do aborto. Tá certo. Em relação à liberdade e intervencionismo, por que você acha que o governo brasileiro é tão intervencionista? Qual a razão disso? Nós temos uma herança histórica, advinda principalmente do período de Vargas, de 30 a 45, ele ditador, e que ali ele copiou legislação italiana, pensando naquela época fazer o correto da defesa dos trabalhadores. Então, passado aí mais de 80 anos, nós temos uma legislação trabalhista altamente intervencionista. Está na pauta do Supremo, nessa semana, né, o julgamento sobre a questão dos motoristas de aplicativos, se deve ou não ter um vínculo trabalhista com a empresa. Isso me causa um espanto. Nós temos aí, atualmente, em face à crise, desemprego, mais de 1 milhão de motoristas de aplicativos. Imagine se o Supremo der uma decisão anacrônica dessa, que vai gerar mais desemprego ainda e causando 1 milhão de pessoas sem poder ganhar causando dissabor à sociedade. Então, esse tipo de intervenção do Estado, né, na liberdade, nas relações de trabalho, me causa muito espanto. Agora, o senhor se referiu ao período de Vargas, que foi onde o Estado brasileiro começou a intervir de maneira mais intensa nas relações de trabalho. Vargas trouxe da Itália, a Itália de Mussolini. Exato. De Mussolini. Então, a nossa CLT ela é inspirada na Carta do Lavoro, exatamente. Perfeito. Eu faço eu trago à memória de quem nos assiste esse episódio da nossa história, porque hoje, justamente, o pessoal que defende a CLT, ele chama quem defende as ideias da liberdade de fascistas. É um momento histórico meio diferente que a gente vive aqui no Brasil. Exatamente. E você veja que a época da ditadura Vargas, nós tínhamos o Departamento de Imprensa e Propaganda, tínhamos censura na imprensa, nós tivemos perseguições a opositores políticos e, evidentemente, teve os seus méritos, que ele ficou 15 anos, mas toda hora ele é alardeado pela esquerda como se fosse um grande brasileiro, um grande patriota. Isso me causa espanto também. Qual a razão de a esquerda ter essa admiração por ditadores? Porque para eles, né, o Estado está acima de tudo, diferente de nós. Então, essa visão, né, de controle, o controle não só das políticas públicas, controle da liberdade, controle da imprensa, só pode ter significação num regime autoritário, ditatorial. Então, por isso que eles defendem, né, regimes da Albânia, a Coreia do Norte, da antiga União Soviética e por aí vai. Venezuela, Nicarágua. Né? Eles dizem que é uma democracia. Isso aí, era aí que eu ia chegar. Então, eles, ao mesmo tempo em que defendem ditadores, eles se dizem democráticos e se auto-intitulam defensores da democracia. Como que o senhor enxerga assim? Às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas não conseguem enxergar o paradoxo que é você ser amigo de ditadores, como Daniel Ortega e Nicolás Maduro, no caso do nosso presidente atual, ele é amigo desses ditadores, e se dizer defensor da democracia. Por que você acha que o brasileiro não consegue enxergar esse paradoxo? Antes eu tinha uma dúvida se era por ignorância ou mau caratismo. Hoje eu cheguei à conclusão que são as duas coisas. Você veja, ontem mesmo eu vi uma matéria que tinha um rapaz com a bandeira de Cuba passando na Avenida Paulista e ele não foi molestado, ninguém deu bola para ele. Eu fico imaginando um jovem defendendo o regime de Cuba. Então o regime de Cuba só tem um único partido, que é o Partido Comunista Cubano, não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade religiosa, não tem sindicato, não tem liberdade de expressão. E esse é um modelo, para eles, de democracia. O senhor falou assim, é uma mistura de ignorância com mau caratismo. Com mau caratismo. Da população em geral ou só dos políticos? Desses políticos. Dos políticos. As pessoas que não têm conhecimento, que são incautos, a gente ainda dá um desconto. Mas quando eu vejo lá meus colegas parlamentares defendendo as coisas mais absurdas, não é? Teses, projetos
totalmente fora da realidade. Eu queria aproveitar e falar, por exemplo, do projeto que foi aprovado com o meu voto contrário, obviamente, que discutiu-se lá a linguagem neutra dentro da administração pública. Uma colega de bancada aqui do PT do Distrito Federal. E aí, dentro daquela discussão, muitos debates, né? E eu estava lá na Comissão de Direitos Humanos, uma colega de esquerda falou assim, não, porque a homenagem às mulheres e tal. Aí a outra falou, não. Homenagem é para os homens. Para as mulheres tem que ser femenagem. E não pode ser seminário, que seminário vem de semi. Para a mulher tem que ser um ovanário. Então, quando a gente chega a esse ponto, eu digo, caríssimo Tiago, que é uma tirania. O que é uma forma de tirania? A tirania é quando você tem que respeitar o absurdo. Então, quando eu, deputado, professor, tenho que respeitar o absurdo, isso é uma forma de tirania. E estão fazendo isso a toda hora. Aí a outra colega foi me responder e falou assim, abre aspas, durante a falação do deputado Paulo Fernando, falei, chega, não dou conta, femenagem, ovanário, falação, é muita ignorância. Mas me diz uma coisa, o projeto passou só na comissão, não? Não, já passou no plenário. Passou no plenário? Passou no plenário, foi feita uma emenda, inclusive, do PL, não é? Que foi aprovada, que retirou-se a linguagem neutra. Então foi aprovado apenas um projeto em que as portarias, as normas, os decretos devam, né, ser colocados em linguagem uma linguagem acessível para que, em tese, a população entenda. Essa bobagem foi aprovada na Câmara. Eu posso garantir que a população não vai entender femenagem e nem o que mais? Ovanário. Ovanário. Não existe a menor possibilidade, porque essas palavras não existem. Exatamente. Né? E o que se pretende, não só com a linguagem neutra, mas com essa destruição da língua portuguesa que a esquerda tanto luta para implementar, é a espécie de uma criação de novilíngua. Eles querem dominar a linguagem porque quem domina a linguagem domina o pensamento. E aí eu fui à tribuna e falei, olha, a Constituição diz no artigo 13 que a língua portuguesa é o idioma oficial. Nós temos uma lei complementar 98 que regulamenta sobre a redação. Nós temos um manual da Presidência da República. Nós temos o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Nós temos a gramática, temos tudo. E fica lá esses deputados falando essas sandices. Verdadeiras sandices. Deputado Paulo Fernando, caminhando para o nosso final, o senhor é casado há quanto tempo? Há 22 anos. Quantos filhos? 4, por enquanto. Netos? Não, eu sou jovem. Não tenho... jovem? Meu filho Mas tem muita gente jovem que tem neto. Meu filho mais velho tem 20 anos, tem uma menina de 15, um de 13, um de 11. Eles são muito jovens para ter filhos. Né? Tem que ter muito, pouquinho. Tem que ter muito filho. Por quê? Primeiro, quem tem um único filho, ou sem filho, a chance de ir para o asilo é maior. E segundo, nós temos que aumentar a torcida do Botafogo, porque a minha torcida é pequena. Porque lá eu sou um democrata. Se não for Botafogo, não come. Então eu tenho 4 filhos botafoguenses. Eu fiz isso também, apesar da minha torcida ser grande, que é a do Flamengo, eu fiz isso com os meus filhos. Quando eles eram bem pequenininhos, eu dei a eles o direito de escolha. Ou torce para o Flamengo, ou vai morar em outro canto, pequenininhos. Isso. E aí eles, com receio de terem que ir morar com o avô ou com os tios, eles acabaram torcendo pelo Flamengo, são mais felizes. Os seus eu não posso dizer muito. Não, a controvérsia. Você sabe que o urubu voa, voa, voa e não vai para o céu. A estrela solitária sempre está no céu. 4 filhos. Católico praticante. Graças a Deus. Deputado. Antes de ser deputado, assessor. Assessor e sempre um professor. Por isso que meu nome parlamentar é professor Paulo Fernando. Professor, advogado? Advogado nas horas vagas. O senhor se enxerga como um militante? Eu sou, digamos assim, um idealista, não é? Uma pessoa que trouxe para a vida prática aquilo que ele sempre defendeu desde garoto, não é? Desde a época do 2º grau, da faculdade, que eu sempre atuei no movimento estudantil e sempre do lado certo, sempre de direita. Então, o senhor não se endireitou ao longo da vida, o senhor sempre foi de direita? Sempre. Legal. Não tive esse sabor de ser de esquerda, nunca. Eu vou fazer umas perguntas, o senhor responde de pronto o que vier à cabeça, ok? Tranquilo. Uma cidade. Piripiri, no Piauí, na terra natal. Você é de Piripiri? Sim. Um livro. Psicologia da Revolução, de Plínio Salgado. Um lugar. Um lugar? A minha paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe. A família. Em primeiríssimo lugar. Seu legado. Não é? Quando for botar lá na lápide, eu não vim à vida a passeio.
Eu não vim a vida a passeio. Não. Que Deus tem pressa e Deus não pisca. Então a gente tem que ter pressa para fazer as coisas. Quando eu era bem mais novo, uma vez eu fui assistir uma palestra de um homem chamado Miles Monroe. Ele era um doutor em 1 milhão de coisas lá, nasceu nas Bahamas, cresceu com mais de 10 irmãos, a casa tinha 2 cômodos e os irmãos dormiam entre as baratas lá, ele era muito pobre. E ao longo da vida ele foi conseguindo mudar a mentalidade dele, faleceu como autor de muitos livros, acabou enriquecendo durante a vida, produziu muito. E ele dizia, ele sempre falou que ele gostaria de morrer vazio, que tudo o que Deus tinha colocado dentro dele, ele ia colocar para fora e ia servir a humanidade com os dons e talentos que Deus tinha colocado nele. Quando você fala que eu não vim à vida à toa, você está falando mais ou menos isso, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Exatamente. Porque lá diz, né? O que fizeste para defender o meu nome? Então, na hora do juízo final, lá não tem tempo, lá não tem relógio, você vai assistir toda a sua vida novamente. Até essa conversa aqui, nós vamos assistir de novo. Voltando para o bate-pronto, Deus. Alfa e ômega, início e fim de tudo. A igreja. Tudo que eu sei, aprendi nela. Os seus filhos. Um legado, um tesouro. A última, o Botafogo. Né? A estrela que sempre vai brilhar. Senhoras e senhores, esse é o deputado Paulo Fernando, professor, não vou acabar ainda não, a última, doutor Enéas. Uma inspiração, o melhor presidente que o Brasil não teve. Agora sim, senhoras e senhores, esse é o deputado Paulo Fernando e este foi o 20º episódio de A Direita em Todas as Direções. Um abraço para você, Deus abençoe a sua família. Deputado, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Fique com Deus. Amém, o senhor também.